Por um instante, fecha seus olhos. Diga palavras de amor a Jesus. Ele é bom, Ele é bom, Ele é totalmente santo, totalmente digno, totalmente digno Tu és, Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Jesus. Não há outro Deus além de Ti, Jesus. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, amado Jesus. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, aquele que era, que é e há de vir em poder. Te damos glória, Senhor. Te damos glórias, Jesus. Te damos glórias, Jesus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco nessa noite, Deus. Deixa-nos ouvir a Tua voz, Jesus. Deixa-nos sentir o que Você está sentindo, Jesus. Faz-nos amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia. Dá-nos zelo pela Tua presença, pela Tua palavra. Zelo. Queridos, eu creio que nesses dias o Senhor está levantando homens e mulheres zelosos pela presença de Jesus. Zelosos pela presença de Deus. Nós temos tantas bênçãos. Deus abençoou tanto a igreja brasileira. Nós temos tanto. Mas eu temo que muitas vezes nós nos impressionamos tanto com as bênçãos, com a aparente bonança que nós temos, e nos esquecemos do principal. Nos esquecemos do essencial, a presença de Jesus. Sem a presença de Deus eu posso ter boa música, eu posso ter uma boa mensagem, teologicamente boa, eu posso ter tudo isso, mas sem a presença de Jesus tudo isso se torna vazio, tudo se torna pequeno. Por isso Deus está levantando nos últimos tempos, eu creio, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, zelosos pela presença de Jesus. Zelosos pela presença. Você não precisa abrir se você não quiser, mas eu vou abrir minha Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Provavelmente você conhece esse texto muito bem, o último livro do Velho Testamento e a última profecia que é dada antes de 400 anos de silêncio profético. Diz assim o capítulo 4 de Malaquias: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes restará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei no Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, nós vemos nesse texto algo que é anunciado em toda a Escritura: o dia do Senhor vem. E em Joel ele diz que o dia do Senhor é grande e terrível. O dia do Senhor é anunciado, o dia do juízo de Deus sobre as nações, sobre os inimigos. A destruição dos inimigos de Deus é anunciada desde o Gênesis, quando o Senhor diz a sua sentença, tanto para a mulher, quanto para o homem, quanto para a serpente. E na sentença que ele dá à serpente, ele diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E queridos, Deus está, em outras palavras, anunciando o seu juízo lá no Éden, anunciando o dia do Senhor. E esse dia é anunciado, e em Joel vai dizer que esse dia é grande, mas esse dia também é terrível. O dia do Senhor é um grande dia. Quantos estão aguardando o dia do Senhor? Eu não sinto empolgação nenhuma nessa sala quando eu perguntei isso. Quantos estão aguardando o dia do Senhor? O dia em que nós colocaremos os olhos nos olhos de Jesus. O dia em que nós vamos finalmente ver aquele a quem nós adoramos. Gente, o meu coração queima por este dia, o meu coração arde por esse dia. E eu fico cheia de empolgação quando eu falo sobre esse dia. E eu acredito que o Espírito de Deus deseja trazer à igreja um santo desejo por este dia, por viver esta realidade. Um santo anseio por este dia, o dia do Senhor que está vindo. Porque ele será um dia maravilhoso para aqueles que esperam, para aqueles que aguardam. Queridos, sabe os seus sonhos, os seus maiores sonhos, os maiores sonhos do seu coração? Todos eles se concretizam em Jesus. Todos eles estão escondidos em Cristo Jesus. Os maiores anseios humanos, toda a necessidade que você tem, tudo que você pode sonhar, toda a satisfação interior que nós podemos sonhar, tudo isso está escondido em Jesus. Não se preocupe se você não casar. Não se preocupe, embora eu creia que você vai casar, em nome de Jesus. Quantos solteiros nós temos aí? Amém. Vai casar, em nome de Jesus. Um homem, uma mulher de Deus. Mas querido, a satisfação, ela não está escondida no casamento. A satisfação está escondida em Jesus. A sua satisfação não está em ter um bom emprego, em realizar o sonho, que eu creio que é o sonho de todos, que é ter uma casa, um carro, quer ter um conforto. Olha, queridos, a nossa satisfação não está no conforto desta terra. Tudo que esta terra e este mundo, este século tem para nos oferecer é pequeno demais, perto da satisfação e da alegria, da felicidade plena que nós teremos quando nós colocarmos os nossos olhos em Jesus. Eu anseio por esse dia, e eu creio que o Espírito está despertando um coração da igreja para dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Será um dia maravilhoso para aqueles que aguardam, para aqueles que esperam ardentemente por este dia. E eu quero trazer você rapidamente um panorama disso. Aqueles que esperam, que aguardam o dia do Senhor. Lá em Lucas capítulo 21, ele vai dizer no final do capítulo: cuide, né? Jesus traz o sermão profético em Lucas 21. Ele fala sobre a vinda, os acontecimentos
que antecedem a sua vinda, que antecedem o dia da ressurreição dos mortos, da ressurreição do nosso corpo, da transformação do nosso corpo e da vinda de Jesus nos ares. Ele fala sobre esses acontecimentos e no final ele diz assim: cuide para que o seu coração não fique sobrecarregado pelos excessos, né? O que é estar sobrecarregado? É estar em excessos, é ultrapassar a quantidade. Quando você come demais, né? Você tem aquela impressão de que você vai passar mal, explodir, né? Tudo que é demais sobra, minha mãe costuma dizer. E esse texto vai dizer: cuidado, né? Tome cuidado com a glutonaria, com a bebedice, com as coisas deste mundo. Cuidado para o seu coração não se sobrecarregar com as coisas deste mundo, de forma que este dia pegue você de surpresa. As pessoas, muitas pessoas, vão estar sobrecarregadas com as coisas deste mundo, vão estar distraídas com as coisas desta terra, com a visível, aquilo que se pode ver de satisfação deste mundo. Pessoas vão estar embriagadas, não apenas com a bebida em si, mas embriagadas pelas satisfações que o mundo pode trazer, pelo entretenimento. Nós nunca vivemos um tempo onde o entretenimento fosse algo tão forte. A gente tem acesso, né? O meu celular não está aqui. A gente tem acesso dentro de uma maquininha pequenininha. Se você dissesse isso, gente, há 20 anos atrás, se você dissesse para nós que você ia ter um computador na sua mão, onde você poderia saber em tempo real do que acontece do outro lado do mundo. Se você soubesse disso, né? Nunca nós poderíamos imaginar isso há 20 anos atrás, que você teria acesso a todos os filmes que você deseja assistir em diversas plataformas digitais, tudo que você deseja, entre aspas, todo o entretenimento que as pessoas desejam, tudo dentro, na palma da sua mão, num celular. Queridos, é necessário que nós tenhamos zelo, santo zelo de Deus pela presença de Jesus, para que não sejamos roubados nesses dias, para que não sejamos ludibriados no nosso tempo. Olha, é necessário que estejamos sóbrios e preparados e prontos para este dia. E o texto continua dizendo, Jesus vai dizer assim, como se preservar, e ele diz, orando em todo tempo, em comunhão com Deus em todo tempo, entendendo que a presença de Deus está em você, acessível a você, orando em todo tempo, falando com Jesus em todo tempo. A sua linguagem, seja da sua língua natal, seja na língua, em línguas, né, que o Espírito Santo nos dá, a sua linguagem de oração, você precisa estar em todo tempo ligado na presença do Senhor, não ser roubado. A presença do Senhor é preciosa, e o que mais Satanás tem tentado nestes dias é nos distrair, nos roubar desse lugar em Deus, nos roubar dessa satisfação que está na presença de Deus. O salmista vai dizer que na presença do Senhor existe alegria, existe plenitude. Na presença do Senhor a plenitude de alegria, alegria completa, a satisfação completa. Eu não acredito que o Evangelho seja um conjunto de regrinhas que nós seguimos para ir para o céu, não. Mas o Evangelho, ele é o entendimento de que um reino vai vir. E quando o Espírito de Deus vem habitar em nós,
quando o Espírito do Senhor começa a nos falar e a nos revelar as grandezas de Deus, os pensamentos de Deus, o que é que Deus está pensando, o que é que Ele está fazendo, com o que é que o coração de Deus está envolvido. Quando o Espírito de Deus começa a compartilhar conosco das profundezas de Deus, as coisas do mundo, pouco a pouco vão perdendo seu espaço, vai perdendo a graça. Não é que alguém te disse, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Não, o Evangelho não é não pode. O Evangelho é comunhão com Deus. E essa comunhão com o Espírito vai pouco a pouco distanciar você das coisas dessa terra. É natural. É natural. Acontece naturalmente. Na medida em que buscamos ao Senhor, Ele se permite ser encontrado. E quando nós o encontramos, Ele vai satisfazendo cada detalhe da nossa vida. Cada cantinho da nossa alma vai sendo satisfeito em Deus. Eu lembro do apóstolo Paulo quando ele disse: eu sei viver satisfeito. Eu tenho aprendido a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. E essa satisfação, ela quer dizer a mesma coisa que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, não preciso de mais nada. Ele pode me levar para onde for, que se Ele tiver, tá de boas. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, de nada. Satisfação em Jesus, satisfação na presença. E queridos, o texto continua dizendo lá em Malaquias que o dia do Senhor virá, e nesse dia os soberbos da terra serão destruídos, os inimigos de Deus serão destruídos. Aqueles que não aguardam por este dia sofrerão dano. Então no final, bem no final desse texto, ele vai dizer que antes que venha o dia do Senhor, Ele vai enviar o profeta Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, na primeira vinda de Jesus, nós vimos a concretização parcial dessa profecia. Jesus uma vez é perguntado por que os profetas dizem, perguntam para Jesus por que os profetas dizem que é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus então responde: Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram. E ele se referia a João Batista. E ele também diz: Elias virá e consertará todas as coisas, endireitará todas as coisas. Lá em Isaías capítulo 40, nós lemos sobre o ministério do precursor, que é um ministério desse que vai adiante da vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, nós vemos João sendo levantado. João aparece no deserto, pregando o batismo do arrependimento, pregando sobre o reino de Deus. E em Isaías 40 nós lemos sobre o ministério dele. E ele diz, vamos abrir? Isaías capítulo 40. Esse é um texto tão precioso. E ele vai dizer assim: voz do que clama no deserto, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e
toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia. Naqueles dias, João Batista é levantado e ele prega no deserto, em tempos em que o templo estava debaixo de uma corrupção muito grande. João se cria, ele nasce e ele cresce, ele passa ali aproximadamente 30 anos no deserto, e então se manifesta o ministério dele, e ele então começa a sua mensagem, libera a sua mensagem, e a mensagem de João é uma mensagem desconfortável. João era um homem, e como Jesus veio na primeira vez, ali na região da Judéia, em Israel, um homem foi trazido, levantado por Deus, para preparar o caminho do Senhor, para pregar adiante dele, para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus. Mas na segunda vinda, Jesus vai voltar para toda a terra, todo olho o verá, todo joelho se dobrará diante dele, toda língua o confessará, todas as nações o verão, todos o verão. Por isso Deus não vai levantar apenas um homem, Deus vai levantar uma geração, Deus vai levantar uma igreja, Deus vai levantar um povo, um ministério precursor, pessoas que vão preparar o caminho do Senhor, que vão pregar o batismo do arrependimento, pessoas que vão se antecipar, vão ser proféticos, vão pregar aquilo que a igreja em sua totalidade irá viver nos últimos tempos. Gente que vai escolher um estilo de vida dos últimos tempos. O estilo de vida da igreja precisa ser jejum, oração. Precisa ser sem as distrações, sem que as coisas do mundo a absorva. João foi criado no deserto. João estava escondido neste lugar de comunhão. Pense que João passou 30 anos no deserto para viver 6 meses aproximadamente de ministério. Gente, é muito pouco tempo, né? A gente tem uma ânsia dentro de nós por ter anos de ministério, 20, 30 anos. Gente, o ministério que é gerado por Deus, que é nutrido em Deus, quando nós nos nutrimos em Deus, quando nós nos nutrimos nessa satisfação em Deus, Ele vai nos usar para a glória dEle, no tempo dEle, de forma certeira, de forma objetiva, de forma verdadeira. O lugar onde nós precisamos estar é neste lugar, este deserto da comunhão com Deus. O deserto da comunhão era onde João estava. E uma vez João é perguntado sobre quem ele era. Perguntaram para João: quem é você? Nos fala, né? Tá lá no livro de Lucas. Nos fala quem é você. Nós queremos saber. Você é o profeta? Você é Elias? E então João disse: não. Eu sou a voz do que clama no deserto. E João então cita Isaías, cita o profeta Isaías. E ele vai dizer então que ele é essa voz. Quem está clamando no deserto? Alguém está clamando no deserto. O próprio Deus está clamando. O próprio Deus está clamando. E João diz então: eu sou apenas uma voz. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu sou apenas uma voz que vai adiante dele. Queridos, nós temos vivido dias em que as plataformas são tão almejadas. A gente trabalha com música, eu e Gustavo, há mais de 20 anos. E temos um estúdio e, enfim, muitas pessoas passam por nós. E muita gente às vezes nos pergunta como é que faz para ter minha música tocada
nas igrejas, como é que eu faço para minha música pegar? Como é que eu faço para estar em evidência? E a gente percebe que existe um anseio por parte de pessoas, de artistas cristãos, músicos, cantores, por estar em evidência, por serem vistos e reconhecidos. Mas nos últimos tempos, gente, Deus vai levantar um ministério precursor. E esse ministério é de gente que não está nem aí para ser vista. Gente que não está correndo atrás da projeção que esse mundo pode trazer. Gente que não está correndo atrás de ser reconhecido como isso, aquilo outro. Mas gente que vai apontar para Jesus e dizer: Ele vem. Ele vem, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Queridos, a mensagem da igreja, a mensagem do corpo de Cristo não mudou. É uma mensagem que precisa ser encarnada por aqueles que são precursores, aqueles que vão adiante do Senhor, para preparar o caminho para a vinda do Senhor. Essa mensagem precisa ser encarnada em nós, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de falar, nas nossas decisões. Queridos, João vivia no deserto. É interessante a gente verificar o estilo de vida de João. Ele vivia no deserto, ele não estava nas grandes plataformas de Jerusalém, ele não estava nos lugares onde as pessoas eram vistas. Quem quisesse ser visto provavelmente teria que ir até Jerusalém, ir até o templo. Mas a Bíblia nos diz que as multidões iam ter com João no deserto. As multidões, eu creio que o próprio Espírito do Senhor atraía a ele as multidões para ouvirem a sua palavra. João não estava pregando no grande templo, na grande plataforma daqueles dias. E nós não precisamos ansiar por lugares, não precisamos ansiar por essas coisas. Precisamos estar onde Jesus quer que nós estejamos, que é no lugar da comunhão com Ele, que é no lugar, no deserto da intimidade com Jesus. João estava nesse lugar. E a Bíblia vai nos dizer sobre João Batista que ele se vestia de peles de cordeiro, peles de ovelhas. E era um cara um tanto quanto estranho, Ele comia gafanhotos e mel. Ele tinha um estilo de vida de dependência de Deus. E os profetas, no Antigo Testamento, nós vemos Elias se vestindo dessa forma, e personificando, enfim. João Batista personifica essa mensagem que ele carrega, de que o reino do Senhor está próximo, e de que antes que esse reino venha, é necessário um arrependimento, uma mudança no nosso estilo de vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dirija nisso. A mensagem que nós temos visto muitas vezes sendo pregada nos nossos púlpitos, às vezes não tem a ver com aquilo que é a mensagem dos últimos tempos. E a mensagem de João Batista era a mesma mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem um rei que vai vir, o reino dos céus vai vir. Os céus vão descer, a realidade dos céus vai descer sobre a terra. E queridos, muitas vezes nós nos cercamos temos muito medo, temor de dizer às pessoas a verdade, que é a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho pode parecer muitas vezes ofensivo para a carne humana, ofensivo para a vontade humana, ofensivo para esse culto ao bem-estar que nós vemos nos nossos dias.
Então muitas vezes nós vemos uma mensagem diluída, uma mensagem do evangelho diluída no meio do humanismo, no meio de queremos um bem-estar, queremos uma prosperidade, queremos satisfazer a nossa vida aqui na terra, lutar pela nossa vida aqui. Quando Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a vida por minha causa, a ganhará. É necessário, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai moldar a mensagem dos púlpitos nesses tempos. Muitos púlpitos terão sua mensagem trocada por uma mensagem de arrependimento, de contrição, por um espírito de humildade, de simplicidade na presença de Jesus. Simplicidade, humildade, dependência. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O ministério precursor que vai seguir à frente antes que Jesus venha será feito de pessoas que não vão apontar para si mesmas, que não vão desejar os olhos dos homens sobre si, não vão desejar os elogios das pessoas sobre si. Um dia João é perguntado pelos seus discípulos, né? João tinha os seus discípulos, os seus seguidores. E então perguntam para João: João, sabe aquele cara que se apontou para ele e disse que ele era o Cristo? Pois é, ele está lá do outro lado do rio, batizando igual você. E olha, ele está ganhando seguidores. João, se fosse você, se preocupava. É interessante, nós somos uma geração que gosta muito de seguidores, que busca seguidores. As redes sociais trouxeram uma, entre aspas, necessidade que a gente não tinha antes. Você está me seguindo no Instagram? Você está me seguindo nas redes sociais? Né? Me segue nas redes. Em si é uma coisa normal, mas eu vou te dizer que essa necessidade que nós temos de sermos vistos é algo que o Espírito de Deus vai tirar daqueles que são precursores. Essa necessidade que a nossa geração tem de ter, de apontar para si mesmo, de falar sobre si mesmo, de querer para si mesmo, de montar um império, ter um império próprio, para afirmar-se. Tudo isso vai ter que ir embora. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Porque aquele que é precursor, aquele que tem o espírito de Elias, o Espírito Santo, a obra que o Espírito de Deus vai fazer nesses dias, ela vai fazer com que você aponte para Jesus, com que você queira sumir e deixar Ele aparecer. João disse: olha, caras, vocês não entenderam qual é o ponto do meu ministério. Vocês não entenderam qual é o meu chamado. Meu chamado é fazer que Ele cresça, que eu diminua, que as pessoas precisem cada vez menos de ministros de louvor, gente, na frente. Que precise cada vez menos da gente dizer o que você fazer, que você faça, que você vá, que você entenda que você vem na igreja não para assistir um show, não para ver alguém que vai se apresentar, que vai cantar, que vai tocar, que vai fazer ou que vai pregar, mas que você venha aqui para dar ao Senhor. Dai ao Senhor, tributai ao Senhor glória e força. Queridos, o sonho do coração de Deus é que a gente aqui na frente se torne inútil mesmo. O Douglas tem falado muito isso, que nós nos tornemos inúteis, porque a igreja regida pelo Espírito sabe o que fazer. Ela responde à presença. Ela não precisa ser estimulada visualmente, ela não precisa ser manipulada por boas palavras ou boas canções. Queridos, o desejo do Espírito
é que o ministério precursor seja feito de pessoas que não queiram aparecer, que não queiram ser vistas, que não façam questão de seguidores, pessoas que vão apontar para Jesus e dizer: é sobre Ele, é para Ele, é por causa dEle, é nele, é Ele, Ele é. O anseio do nosso coração precisa ser apontar para Jesus, que Ele cresça, e dizer como João: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Prepare o caminho do Senhor, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Vai haver um nivelamento do Espírito nos últimos dias. O Espírito de Deus vai nivelar os nossos corações. Não vai ter pessoas se achando menos, nem se achando mais. Vai estar nivelado. Vai estar nivelado. A sua necessidade de ser aceito, de ser visto, de ser ouvido, de ser relevante, ela vai passar. Porque você vai ser manso, e os mansos herdarão a terra e se deleitarão com abundância de paz. Jesus disse isso. O manso não se afirma, ele curte. Queridos, é tempo de mudar a nossa linguagem, a nossa ênfase. O Espírito de Deus quer levantar essa geração que prepara a vinda, que prepara o caminho, que prepara o caminho do Senhor. Nunca foi tão urgente que a igreja esteja desperta, e nunca foi tão difícil por causa das distrações. Estamos distraídos. Estamos distraídos com ministros, estamos distraídos com escândalos, estamos distraídos com as redes sociais, estamos distraídos com a última moda, o último filme, estamos distraídos, temos muitas distrações. Tem pessoas distraídas com o pecado, aprisionadas pela pornografia, distraídos no seu próprio conforto, buscando o seu próprio conforto, buscando os seus próprios anseios, os seus próprios sonhos. Mas o Espírito de Deus quer nos despertar. Nos despertar. Quando Jesus entra em Jerusalém e é recebido por aquela multidão que clamava: Hosana ao que vem em nome do Senhor, ele segue para o templo. Ao invés de derrotar os carros de guerra, de arrancar Roma do poder, Jesus segue para o templo. E no templo ele começa a virar as mesas dos que compravam e vendiam, dos que trocavam dinheiro. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês têm transformado ela num covil de salteadores. Queridos, será que você não tem sido roubado? Nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. E eu temo que a igreja nos nossos dias tem sido roubada por vontade própria, colocado outras coisas no lugar que precisa ser o lugar da adoração, roubado pelo entretenimento, roubado pelos pequenos pecadinhos. E olha, às vezes as coisas lícitas na nossa vida são as coisas que nos afastam de Deus. As coisas boas, o nosso trabalho, o que você faz, quando é colocado em primeiro lugar na sua vida, te rouba de estar com Jesus, de amar a Jesus de todo o seu coração. Os seus dons,
seu ministério. Quantas coisas ocupam o lugar que pertence a Jesus. E muitas vezes a igreja é roubada deste lugar de comunhão. Ela é roubada deste lugar em Deus, roubada deste lugar de satisfação em Deus, por causa das coisas desta terra que vão passar. O ministério precursor é o ministério que sabe colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino, o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E porque invertemos esta ordem, nós somos a geração mais estressada, né? Que mais precisa de remédio, de tratamento. Porque invertemos, trocamos, saímos deste lugar que precisa preencher nosso coração. E vamos buscar coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo mais será acrescentado. Prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. E começa em mim, começa em você. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu cresci na igreja e a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com a igreja, se acostuma com o ambiente das canções, das músicas, dos ministros. E lá pelo ano 90, no final do ano 90, o Espírito de Deus visitou Belo Horizonte de uma forma poderosa. Eu nunca vou me esquecer. Porque foi quando eu desisti de ser artista gospel. Foi quando Jesus me deixou debaixo da cadeira, sem conseguir falar, sem conseguir andar, sem conseguir muito menos cantar. Foi quando eu entendi que Deus não precisa da minha voz, Deus não precisa dos meus dons. Ele não está impressionado com aquilo que nós sabemos fazer diante dos homens. Mas o que move Deus continua sendo corações quebrantados e contritos. O que continua movendo Deus, o que continua abrindo céus sobre ambientes pesados, são corações quebrantados e contritos. Queridos, enquanto houver um coração quebrantado e contrito no Brasil, tem esperança. Enquanto houver choro e lágrimas de amor por Jesus, tem esperança. Enquanto houver gente disposta a negar a si mesmo, a tomar sua cruz diariamente e seguir a Jesus, tem esperança. Tem esperança. E eu creio e eu oro para que a nossa geração, a nova geração, e para mim a nova geração às vezes é como uma geração de juízes. Juízes nos fala sobre essa geração que se levantou depois que Josué e os anciãos morreram. E uma geração que não conheceu o Senhor e nem as obras do Senhor, e por causa disso foram atrás de ídolos. Foram atrás dos ídolos das nações, aquilo que as nações faziam. Israel certa vez pediu um rei a Samuel: queremos ter um rei, assim como as outras nações têm um rei. Eles queriam ser como as outras nações. Às vezes a igreja quer ter a relevância no mundo para o mundo, e não a relevância no céu.
Queridos, o jeito de Deus não mudou. Deus continua se movendo por corações quebrantados e contritos. Deus não está impressionado com as nossas plataformas bonitas, nem com os nossos painéis de LED. Embora, não me entenda mal, querido, não me entenda mal, essas coisas são muito boas. São muito boas. Os nossos sistemas de som, tudo isso é muito bom, nossos instrumentos, tudo isso é muito bom quando isso serve à unção. Porque a partir do momento em que isso se torna um propósito em si mesmo, isso começa a nos roubar. Isso começa a virar uma mesa que ocupa o lugar da adoração. E é uma mesa que Jesus vai ter que derrubar. Queridos, não se enganem. Não se enganem. Igreja do Senhor Jesus, não se engane. Deus continua sendo movido, se movendo por corações quebrantados e contritos. A mensagem do Evangelho continua sendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está vindo, e diante deste reino é necessário uma postura nova. É necessário pesar as nossas prioridades, restabelecer a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Diante da iminência da volta do Senhor, é necessário uma mudança no nosso estilo de vida e no nosso jeito de pensar. Deus não nos deu as bênçãos para que elas tomem o lugar dele. E muitas vezes Deus não te dá o que você pede, porque Ele sabe que você vai colocar isso no lugar dele. E eu quero te convidar hoje à noite a sair do seu lugar, vir aqui à frente, para quebrar os ídolos do seu coração. Quebre os ídolos do seu coração hoje à noite. O ídolo do meu coração era a música. Era a vontade de gravar CD. Eu tenho memória de... Eu e Gustavo recém-casados, a gente morava numa... a gente alugou um apartamento. Em cima era uma cobertura, em cima era o estúdio. E a gente morava embaixo. Não tinha elevador. E eu lembro do Gustavo, depois de um desses cultos, de uma dessas reuniões onde Deus desconstruiu tudo. Eu lembro de voltar para casa sem conseguir andar, sem conseguir falar português, sem conseguir me mover. E eu fiquei assim até o dia seguinte. Eu lembro da presença de Deus vindo sobre mim e trazendo desconstrução, até que a performance fosse desconstruída. Pastor, líder, quem sabe você não é cheio de performance. Queridos, a sua teologia é muito boa. O que Jesus disse para a igreja de Éfeso: a sua teologia é muito boa, você é zeloso pela doutrina, isso é bom, mas eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Tem um lugar de onde a gente não pode sair, que é do deserto da comunhão com Deus, que é do deserto do primeiro amor com o Senhor. João ficou nesse deserto até que Deus resolveu mostrar a João, não João, mas a mensagem. Deus está procurando pessoas que encarnem a mensagem, encarnem essa mensagem, encarnem essa mensagem na sua vida, no seu estilo de vida, nas suas escolhas. Deus está procurando pessoas que vivam
vivam por esse dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor. O Espírito de Deus vai colocar uma mensagem na boca de muitos aqui hoje à noite. Deus vai mudar a ênfase. Até aqui você tem falado assim, mas a partir do momento em que você recebe esse toque do Senhor, você vai falar, você vai pregar de um jeito diferente. Você vai apontar para Jesus, as pessoas vão olhar para Jesus, vão ver Jesus em você, vão desejar estar com Ele. O Senhor vai trazer sobre você uma satisfação na presença dEle, que você não vai encontrar em lugar nenhum mais. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fale com Jesus. Fale com Ele. Quebre os ídolos do seu coração. Quebre os ídolos do seu coração. Ele não dará sua glória a outro, nem a sua honra às imagens que nós fazemos para nós, as imagens de perfeição que nós vemos nas internets e que queremos copiar. Deus não dá a sua honra às imagens. Deus não dá a sua honra àquilo que o homem pode fazer com seu braço, com sua vontade, com seu querer, para o seu próprio prazer. Deus não dá a sua glória a outro. É tempo de abandonar os ídolos do nosso coração. Queridos, assim como Daniel se colocou na brecha por toda uma geração, eu sinto o Espírito de Deus nos chamando nesta noite para nos colocarmos na brecha pela igreja brasileira. Oh, em nome de Jesus. Daniel, mesmo sendo um homem justo, se colocou em oração diante do Senhor e disse: Senhor, perdoa-nos, porque nós pecamos. Nós, teu povo, pecamos contra ti. Perdoa-nos, Senhor. Deixa o Espírito de Deus te conduzir em clamor nessa noite. Clamor nessa noite. Clamor nessa noite. Deixa Ele levantar um clamor por uma mensagem dentro de você. Se você ora em outras línguas, abre a sua boca. Jesus, toca-nos nessa noite. Espírito Santo de Deus, toca nessa noite. Toca nessa noite. Muda, Senhor. Muda as mensagens dos púlpitos do Brasil. Perdoa-nos, Senhor, por negociarmos a Tua palavra, Deus. Por negociarmos, Senhor, o anseio do Teu coração pelo nosso próprio anseio, pelo nosso próprio querer, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por pregarmos uma mensagem pela metade. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Coloca a autoridade da nossa boca para anunciar o grande e o temível dia do Senhor. Ah, o dia do juízo e o dia da vitória. Sim, Deus. O ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Oh Deus, coloca uma palavra na boca dos jovens nessa noite, Deus.
Senhor, coloca uma palavra na boca dos jovens nessa noite, Deus. Coloca uma palavra de autoridade na boca dos jovens nessa noite. Senhor, coloca zelo por santidade, zelo pela tua palavra, zelo pela tua presença. Zelo pela tua presença, Deus. Zelo, 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 zelo. E aqui tá baixirá como quem carrega uma pedra preciosa. Sim, Deus, sim, tu és o único e meu primeiro amor. Jesus, tu és o único e meu primeiro amor. Tu és o único e meu primeiro, não outro além de ti. Tu és o único e meu primeiro amor. Jesus, deixa Jesus reposicionar você, querido. Deixa o Espírito de Deus reposicionar você. Não se apegue àquilo que já morreu. Não se apegue àquilo que já passou. Não se apegue àquilo que um dia foi bom. Deixa o Senhor fazer coisa nova. Deixa Jesus fazer coisa nova. Deixa Ele levar a você aonde você ainda não foi. Deixa Ele fazer coisa nova. Se lance, se lance, se lance, se lance. Sai do lugar da segurança. Se lance. Confia, confia, confia nas intenções do Senhor. Confia nas intenções do Senhor. Confia nas intenções do Senhor. Tu és o único e meu primeiro amor. Tu és o único e meu primeiro amor. Jesus,
reposicionando. Acho que a palavra para essa noite: reposicionamento. Tem pessoas, pastores, eu vejo pastores aqui. Deus está mudando completamente a ênfase do seu ministério. E as pessoas vão dizer: mas cara, deu tudo certo até aqui, por que você está mexendo em time que está ganhando? Porque o coração de Deus está movendo para outro lado. Reconheça a voz do Senhor e obedeça. Não tenha medo. 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 Ainda que você tenha que fechar portas, não tenha medo. Não tenha medo. Siga a voz do Espírito. Siga o sopro do Espírito. Em nome de Jesus. Efetividade nem sempre é aquilo que as pessoas veem e acham efetivo. Efetividade no céu. Efetividade no céu. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Nós não queremos que as nossas obras sejam queimadas naquele dia. Temor do Senhor. Deus está chamando algumas pessoas aqui para jogar fogo. Sabe quando Ele chamou Eliseu? Taca fogo nesse rebanho. Faz um churrascão. Acabou. Mudou. Mudou a temporada. Mudou a temporada. Mudou a temporada. Taca fogo no rebanho. Faz um churrasco. E parte para onde Deus te mandou. Receba o toque do Senhor. Essa palavra é do Senhor. Receba o toque dele agora. Receba o toque do Senhor. 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 Receba o toque do Espírito. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É um novo tempo. E novo tempo é novo posicionamento, nova posição. A temporada mudou. A temporada mudou. A fórmula que estava boa antes já não está boa agora. Deixa Jesus soprar. Deixa o Espírito de Deus soprar. Deixa o Espírito de Deus soprar. Deixa o Espírito de Deus soprar. Deixa Ele soprar. A palha vai voar. Deixa Ele soprar. Deixa Ele soprar. Não tente manter aquilo que Deus quer queimar. Não tente preservar o que Deus quer queimar. Deixa Ele queimar. Deixa Ele queimar. Fecha seus olhos. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. E o meu coração queima por ti, Jesus, Jesus. Meu coração
receber os filhos pródigos, para receber os pródigos. Deus tem preparado para receber os filhos pródigos. O Senhor te separou como pai, pai para os pródigos, pai para os pródigos. E eu vejo casas de misericórdia sendo levantadas, casas, lugares de misericórdia, lugares onde sempre tem pão. Sabe casa de vó? Casa de vó que sempre tem um bolo na mesa, para receber filhos pródigos, dons de misericórdia, de graça, coração de pai. O coração do pai sendo manifesto. Hospitalidade, queridos, preste muita atenção nessa palavra, hospitalidade. Não menospreze a hospitalidade. Não menospreze. Deus tem um mistério com essa palavra nos próximos anos. Hospitalidade. Não menospreze. Casas de misericórdia, onde o Pai está com os braços estendidos para receber os pródigos, os filhos abandonados, os que largaram, os que estão feridos, machucados, os que desperdiçaram suas vidas. Se você sente que essa palavra é para você, levante a sua mão bem alto. Receba o toque do Senhor em você. Receba o toque do Senhor. Misericórdia, misericórdia e não sacrifícios. Misericórdia e não sacrifícios. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Lugares de misericórdia. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Deus vai multiplicar o pão. Deus vai multiplicar recursos. Deus vai multiplicar recursos. Multiplicar recursos. Simplesmente ofereça o que você tem, e o Senhor vai multiplicar recursos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.